Olá, meu nome é Ítalo e eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e hoje eu vou apresentar a questão 1176 do Bcrowd em Python 3. Fibonacci em vetor. Faça um programa que leia um valor e apresente o número de Fibonacci correspondente a este valor lido. Lembre-se que os dois primeiros elementos da série de Fibonacci são 0 e 1, e cada próximo termo é a soma dos dois anteriores a ele. Todos os valores de Fibonacci calculados neste problema devem caber em um inteiro de 64 bits sem sinal. Entrada. A primeira linha de entrada contém um inteiro t indicando o número de casos de teste. Cada caso de teste contém um único inteiro n, que vai de 0 a 60, certo? Correspondente ao n-ésimo termo da série de Fibonacci. Saída. Para cada caso de teste de entrada, imprima a mensagem fib_n igual a x, onde x é um n-ésimo termo da série Fibonacci, de Fibonacci. Então vamos lá. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que o nosso código receba uma variável na qual eu vou chamar de t, que é o número de testes que o meu código vai receber, certo? Para o meu código verificar. E esses testes correspondem a uma posição dentro do meu Fibonacci, na qual eu vou retornar para ele o número correspondente. Primeiramente, eu vou explicar aqui, vou dar um exemplo da sequência de Fibonacci, certo? Que é basicamente isso. Lembrando, ele começa sempre do 0 e 1, certo? Então, basicamente, vamos fazer, para determinar o número sucessor, que é o próximo número, ele vai fazer a soma dos dois números anteriores. No caso, vamos supor que eu não tivesse esses números aqui ainda, seria a soma aqui, o próximo número então, seria a soma entre 0 e 1, que no caso seria 1 também. Agora, o próximo número seria, no caso, 2. Por quê? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Próximo número, então, seria 3, porque 2 mais 1 é igual a 3. Então, 3. E o próximo número é igual a 5, porque 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu acho que já deu para entender como funciona a sequência de Fibonacci. Então, basicamente, ele vai pedir uma dessas posições dentro da minha sequência de Fibonacci, e é para mim retornar o número que pertence a esta posição, certo? No caso, vamos supor se ele me falasse a posição 5, então teria que vir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha quinta posição fica com o número 5, então ele vai retornar o número 5. Se fosse a quarta posição, ele retornaria então o número 3 e assim por diante. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar o nosso código aqui e vamos criar uma variável inteira na qual eu vou chamar x, vou chamar ela de t, que é o número de testes, certo? Input, para que ele possa inserir o valor de t, que vai representar o número de testes. E aqui eu vou criar então o primeiro número da minha sequência de Fibonacci, na qual eu vou chamar de 0. Lembrando, isso que eu estou criando agora é só para a gente conseguir prosseguir e fazer a nossa sequência de Fibonacci utilizando o vetor, certo? Então, então, o primeiro número de Fibonacci e o segundo número seria 0 e 1 nesta mesma sequência, certo? Então, temos aqui os primeiros números de Fibonacci, na qual atribuiria a eles o nome de F1 e F2. Então, vamos lá. Vamos criar agora a nossa sequência de Fibonacci, que eu vou criar utilizando o for. Então, antes eu vou criar um vetor para armazenar essa sequência, na qual, primeiramente, eu vou atribuir apenas o 0 e o 1, que são os primeiros números dele, certo? E agora sim, vamos criar a nossa sequência inteira, certo? Até concluir 60 testes. Então, vamos lá. For, vou criar a variável fib, atribuir a ele, in range, certo? E aqui, a quantidade de vezes que ele vai repetir vai de 0 a 61, significa que eu pedi para ele fazer 60 testes, certo? 60 vezes, lembrando que é sempre o número antes, por isso eu pus 61. Então, vamos criar aqui uma variável f, na qual vai ser o resultado de f1 mais f2. Logo eu vou explicar essas linhas de código para vocês entenderem
como esta linha de código vai gerar a nossa sequência de Fibonacci, certo? E agora vamos atribuir F1, que é igual a F2, e agora T2, que é igual a F, certo? Vou explicar, antes de eu explicar, vou atribuir o valor de F dentro do meu vetor de sequências, certo? Que é o vetor que eu criei ali atrás, que se chama sec. Então, atribuir o valor do F para a minha sequência, certo? Pois bem, vamos lá. Vamos começar pelo valor de F1, que no caso agora está 0, e o valor de F2, que no caso agora está como 1. Então, vamos lá. Logo, o valor do meu F é F1 mais F2, que no caso seria 1, então. O meu F1 se torna, o valor de F1 se torna igual ao de F2, então agora o meu F1 se torna 1, e o meu T2 se torna igual a F. Logo, o meu T2 continua como 1, certo? Que é o valor de F. Agora que ele inseriu o valor de F dentro da minha sequência, do meu vetor sequência, ele vai retornar e vai fazer de novo. Agora o F1 e F2 tem o mesmo valor, que é 1, certo? Logo, 1 mais 1 é 2, então o valor do meu F agora é 2. Porém, o valor do meu F2 continua 1, então F1 é igual a F2, então o F1 vai continuar 1. E o meu F2, inclusive eu pus T2, deixa eu corrigir aqui. Então o meu F2 se torna agora 2 porque ele fica igual a F. Agora que ele adicionou 2 de novo, a sequência, certo? Ao meu vetor de sequência, faremos de novo. F1 mais F2 agora se torna 3, porque 1 mais 2 é 3. Agora o meu valor de F1 se torna 2, porque o meu F2 agora o valor dele é 2. E o meu F2 se torna 3 agora, porque o valor do meu F é 3. Aí ele adiciona o 3 à minha sequência e vamos de novo. Mais uma vez, só para vocês pegarem a lógica. Então, F1 mais F2 de novo, 2 mais 3 é 5. Logo aqui vai se tornar 3, porque é o meu valor do meu F2. E o meu F2 vai se tornar agora 5. E ele vai adicionar 5 e assim por diante. Ele vai repetir isso 60 vezes até que temos os 60 testes armazenados dentro do meu vetor sequência, certo? Então agora que temos a nossa sequência de Fibonacci, vamos fazer agora uma forma de verificar a posição, certo? Que eu vou fazer também utilizando o for, para que ele possa inserir várias variáveis de n, que vai ser a posição, que serão, no caso, n vai ser estes números 0, 4 e 2, certo? Neste exemplo, no caso. Então vamos lá, for i in range, vamos lá, e vamos criar ele que vá de 0 até t, que é a quantidade de vezes que eu quero que isso repita, e vamos pedir para que ele insira todas essas vezes uma variável inteira chamada n, que vai representar a minha posição. Já que fizemos isso, já podemos pular, então, já podemos fazer nosso print, certo? Que vou fazer como no exemplo lá. Então, fib, entre parênteses, e aqui vai a posição que ele me pediu. Então, eu vou substituir depois a posição com interpolação, certo? E aqui o valor correspondente à posição que o usuário me inseriu. Então, vou também substituir depois com a interpolação. Agora vamos substituir o valor das interpolações. Primeira interpolação eu vou substituir pelo valor de n, que é a posição que ele me pediu, certo? O valor da posição. E aqui ele vai percorrer todo o meu vetor de sequência e vai retornar o número que está na posição n, certo? Que vai ser a posição que ele me pediu. Então, suponhamos que ele tenha inserido o n como 5, logo ele vai percorrer todo o meu vetor sequência, vai olhar a quinta posição, logo este número sec n vai se tornar 5, certo? Ele vai me printar isso. Então vamos lá, vamos salvar o código e testar. 1176, salvar, deixa eu só dar uma verificada. Vamos pegar aqui um exemplo de entrada, certo? Opa. Soldar, deu um erro, pdf, and
Deixa eu dar uma olhada. sec.pdf. É porque aqui eu não pus parênteses, eu pus chaves, não era chaves. Então vamos lá, vamos rodar de novo. Vamos rodar. E deu o exemplo de saída correto, certo? Então agora que o nosso código está pronto, vamos rodar aqui. Lembrando, nunca se esqueça de selecionar a linguagem Python 3, certo? E vamos submeter o código para que o Bcrowd possa avaliar. Código recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. E foi aceito. Então foi isso, espero que tenha gostado e até a próxima.